Graças a Deus. Deus é o nosso ajudador. E eu marquei aqui alguma coisa, enquanto eu estava ouvindo o programa, não que disse dessa maneira, né? Mas me veio no coração. A vitória de um cristão está na capacidade de escolher viver uma vida mais alta do que a sua condição. Amém? Graças a Deus. Deus sempre tem nos ajudado. Aleluia. Eu estive lendo agora há pouco um livro chamado Neemias. É um livro do Antigo Testamento. E eu achei muito apropriado e oportuno para este momento. Neemias era um copeiro de um rei chamado Artaxerxes. E Neemias um dia estava em Suzã, na fortaleza, e recebeu a visita de um irmão dele, chamado Anani, e também alguns de Judá. E Neemias, olhou para Anani e disse: Anani, meu irmão, como vão aqueles judeus israelitas que fugiram, que escaparam do cativeiro? Como que eles estão? Estão bem? Eu me lembro, pastor Jonas, quando a gente vê um ao outro, a gente pergunta a primeira coisa, né? Como que está aquela família, aquele irmão, aquela irmã? Eles estão todos bem? E Anani disse para Neemias: eles escaparam, mas a coisa não está boa não. Para começo de conversa, os portões da cidade de Jerusalém caíram, os muros estão fendidos, alguns só estão pela metade, e o povo que estão lá estão numa miséria, pobres. E aquilo, segundo a Bíblia, entristeceu o coração de Neemias. Entristece você saber que o local onde você foi criado, o local da promessa, aonde homens que se levantaram, Deus usou para te ajudar, você vê aquilo tudo destruído, se referindo da cidade, aquilo dói na gente, a gente sofre. E Neemias, ele era assim meio que eu, né? Assim, alegre, animado, sorridente. Neemias foi entregar o cálice de vinho para o rei, triste. O rei olhou para ele e disse: mas Neemias, como que você está? Você está doente? Neemias falou: não. Por que você está triste? Ó rei, como que eu posso estar alegre, sendo que minha cidade está assim, 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 assim? E ele orou. Quando você estiver passando por um problema, antes de você falar com qualquer pessoa, ore. Peça a Deus uma direção. E Neemias orou, descansou e disse: rei, peço-te permissão para ir construir a minha cidade. Neemias não tinha nada. Se fosse no nosso tempo hoje, Neemias não tinha R$1. Como que ele ia construir uma cidade? Não tem como. Mas ele orou, e a oração mudou o coração daquele rei. O rei disse: não, você não só vou te dar uma folga, mas vou te dar a chave dos jardins. Tire a árvore que você colher, e não está bom ainda não, vou botar gente para ir lá te ajudar. Irmã, ore. Deus não é ignorante, Deus está orando, olhando por você. Quando Deus manda, até Satanás obedece. Mas vocês pensam que foi fácil para Neemias? Lá tinha um indivíduo, eu estou lendo agora Neemias capítulo 4, versículo 3.
Tinha um indivíduo lá chamado Sambalate. Sambalate disse: quer saber de uma coisa? Esse povo vai edificar. Já passei para o versículo 6, hein? Sambalate disse: esse povo quer edificar esse muro? Construa. Na hora que estiver terminando, uma raposa vai destruir isso que vocês construíram. Oh, Sambalate moderno de hoje. O que Deus começa, ninguém destrói. Pode haver trincas, pode haver isso e aquilo outro, mas Deus é que é o nosso reparador. Deus tem a argamassa com o Espírito Santo que nos une. E eles tentaram destruir. E no versículo 7, Tobias ajuntou-se com mais os arábios e disse: nós vamos entrar lá e vamos destruir tudo. E Neemias disse para os seus ajudantes: nós vamos fazer o seguinte, um vai trabalhar, um vai segurar a colher com uma mão, e com a outra mão você vai segurar uma arma, porque nós vamos fazer frente contra eles. Nós vamos lutar pelo que é nosso, pelo que Deus nos deu. E eu faço uma pergunta para vocês nessa noite: nós também não lutaremos pelo que Deus tem nos dado? Graças a Deus. E o profeta chega a dizer, a Bíblia, mostrando aqui mais à frente, versículo 8, versículo 9 de Neemias 4, a Bíblia chega a dizer que o muro foi edificado, os portões foram chumbados novamente, os muros que tinham caído, Deus deu graça e eles levantaram novamente, e aquilo fez com que o inimigo se irasse contra ele. E a Bíblia diz: sabe por que a construção foi para frente? Neemias disse assim: simplesmente porque todos os trabalhadores estavam em um só acordo, era ajudar a construir aquilo que Deus tinha dado para eles. Não era só Neemias, mas Deus tinha colocado homens para não passar na frente de Neemias, mas ficar atrás de Neemias. Enquanto estava daquela maneira, a cidade foi construída, os muros foram levantados, as portas foram fincadas novamente, e o inimigo nunca venceu o povo de Deus. Aleluia. Eu queria ler algo aqui, nessa mensagem que eu apanhei ali agora há pouco. O título dela é Hebreus capítulo 1. Nós temos que observar, nós não temos esperança, nós temos certeza, nós temos confiança que Deus está nestas pessoas de hoje. Deus está em você. E o profeta nos diz: Deus quer confiar em você. E às vezes nós mesmos não confiamos em nós mesmos. Mas você tem uma certeza, que você tem a vida eterna. Nada nos impedirá de subir no arrebatamento. Amém? Nessa mensagem de Hebreus capítulo 1, o profeta diz no 92, Deus usando o profeta, ele diz assim: e quando José morreu, ele deixou um monumento para aqueles que estavam esperando por libertação. Eu coloquei minha mão num velho caixão aqui, há não muito tempo atrás, era feito de chumbo. E o seu corpo tinha que ficar, seus ossos, disse, não me sepultem aqui, pois algum dia Deus vai vos visitar. Irmãos, eu estive conversando com a igreja, creio que foi ontem, e eu disse, se você analisar, esses países aí fora, todos estão se sucumbindo, terremotos,
lugares ali onde o profeta andou, comeu, dormiu, caçou, houve tormentos que destruiu uma boa parte. E o profeta disse: eu não oro mais pela América. Agora eu faço uma pergunta para a igreja: por que que nós aqui no Brasil estamos vivendo desta maneira, uma maneira boa? Não tem terremoto, o povo está dizendo que o mundo está em crise, mas nós não estamos em crise, porque nós temos Deus. Isso é coisa que nós temos que analisar, e você vai constatar o porquê. Por que que Deus, por que que nós não sofremos essas coisas? É porque a árvore espiritual está aqui, começou aqui. E o profeta diz: se Deus não deixará Jerusalém ser esmiuçada, Deus cuidará de Israel, Deus também vai cuidar de nós. Deus vai cuidar daquela velha mãe, daquele velho pai que tem orado pelos seus filhos, que tem se colocado, que tem ficado ao lado deles. Se Deus tem cuidado, Deus vai cuidar de você também. Você faz a diferença hoje, você faz a diferença. E ele continua dizendo: e ele disse: quando vocês subirem até a terra prometida, levem meus ossos. Ali, um velho hebreu, irmão, um homem que poderia ter trabalhado o dia todo, poderia ter carregado barro o dia todo, sido espancado pelos seus feitores. Ele poderia pensar: Deus me abandonou, porque eu estou passando por lutas, tantas aflições. Meus filhos talvez não querem mais ler ali os mandamentos, as palavras ali de Deus para nós. Deus me abandonou. De repente ele passava perto daquele caixão ali velho, cheio de ossos. Quando ele olhava para aquele caixão, ele lembrava: Deus nos deu uma promessa. Esse caixão aqui foi de José, e José disse que um dia nós sairíamos daqui. Deus sempre trabalhou através de sombra. Existe uma diferença: eles olhavam pela sombra para a cruz, nós olhamos pelo corpo verdadeiro, além da cruz. Você está olhando além, você está em um nível muito mais alto. E o profeta continua dizendo aqui, vou repetir, ler todo o capítulo, todo o parágrafo, melhor dizendo, 94. Ali um velho hebreu com uma pancada nas costas e sangrando, podia olhar naquele caixão e dizer: algum dia nós sairemos. E você olha para o sofrimento em casa, no trabalho, no ônibus, e você sabe, você tem certeza, você não tem esperança, mas você tem certeza que um dia Jesus Cristo virá. E você levanta da sua cama, talvez com a cabeça doendo, entrega um filho para Deus, entrega uma filha, o trabalho, a misericórdia de Deus para a sua casa, você pede, mas você sempre carrega no coração: um dia será o último dia que eu terei que orar. Um dia eu não tenho mais que orar, um dia eu não tenho mais que chorar, e a única vez que eu tiver que chorar, Jesus estará lá, naquela mesa de milhares de cumprimento, enxugando as lágrimas do meu rosto. Isso é uma certeza que você tem que ter. E Paulo chega a dizer: o mundo não tem esperança, nós também não temos, mas nós temos certeza que assim como Paulo passou, Irineu passou, pastor Joaquim passou, o Wesley passou, irmã Martins passou, você também vai passar. Nós temos que entender essas coisas. A mensagem do profeta, ela é um anjo, ela é Deus aqui. Ninguém está aqui por acaso, não. Nada acontece por acaso na vida de um cristão.
Você foi predestinado e eleito estar aqui e estar lá antes da fundação do mundo. Descanse, descanse. O profeta diz: tudo que Deus quer é olhar para nós e falar como ele falou para Jó. Olhar para o diabo e olhar para Jó e dizer: Satanás, toque nele. E Deus permitiu a mesma coisa. Vocês sabem por quê? Que lucro Deus teria em pôr um filho dele para sofrer? Deus não teria lucro nenhum. Por que Deus faz uma mãe sofrer, permite uma mãe sofrer, um pai sofrer? Tudo, entendemos que tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. Todos aqui passamos por lutas, todos passamos por tribulações. Tem horas que você leva as duas mãos na cabeça e fala: Senhor, se o Senhor não me ajudar, eu não sei o que vai ser de mim não. Eu não sei. De repente Deus vem e acalma aquela tempestade. Nós estamos na hora de você falar a palavra. Você fica: Senhor, me ajuda. Deus está lá de braços cruzados dizendo: se você não pedir, eu não vou te ajudar não. Fale. O profeta chega a dizer: tenha coragem de dizer para o enfermo, não pedindo, humilhando, mas com autoridade: você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus. Olhe para essa dificuldade e não peça: enfermidade, será que você vai sair? Não, Jesus olhava para ela e dizia: sai, porque eu estou te ordenando. E aonde que está o Espírito Santo hoje? Aonde que Cristo está hoje? Está em você. A mesma autoridade está em você nessa noite. E quando você for orar, você vai determinar a tua cura, e você vai constatar que Deus vai te ouvir. Você é uma porta-voz de Deus, um porta-voz de Deus. Deus não anda na terra a não ser através de seus pés. Deus não ouve a não ser através dos seus ouvidos.